todas, boa tarde, bem-vindos à nossa Masterclass de Inteligência Artificial aplicada ao canteiro de obras. Meu nome é Thaisa Figueiredo, sou arquiteta e gerente de relações institucionais aqui na Zigurate. Para quem ainda não nos conhece, a Zigurate é um instituto online com mais de 20 anos de experiência no campo da educação, oferecendo programas de treinamento inovadores, disruptivos e de alta qualidade, especialmente desenvolvidos para atender às necessidades dos profissionais do setor AECO. Dito isto, eu queria dizer que o evento de hoje, essa masterclass de hoje, né, é um oferecimento do nosso curso de aperfeiçoamento em inteligência artificial aplicada à construção. É um novo curso nosso, que inclusive a primeira edição inicia agora em outubro de 2024. São 4 meses de duração o curso. Vocês têm um QR Code aí na tela, então vocês podem escanear e ter mais informações, mais detalhes sobre o nosso curso de aperfeiçoamento. É, bom, eu queria agregar mais uma coisa, o palestrante de hoje, ele é nosso professor desse curso de aperfeiçoamento, então também vocês vão estar conhecendo um pouco mais dele. E sem mais delongas, eu que tenho o grande prazer de apresentar o Ítalo Guedes, que é meu conterrâneo do Recife, é especialista em Deep Learning, arquiteto e urbanista, doutorando em desenvolvimento urbano, e especialista em plataforma BIM, diretor executivo da IG Consultoria e agora nosso professor da Zigurate também. Ítalo, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Antes de passar a palavra para o Ítalo, eu queria dizer que vocês podem enviar as perguntas e dúvidas no chat, que ao final da apresentação do Ítalo a gente vai estar respondendo, tá? E, bom, é isso. Passo a palavra para o Ítalo. Bem-vindo, Ítalo, e obrigada por estar aqui com a gente hoje. Thaisa, muito obrigado pelas palavras. Eu que agradeço a oportunidade e o convite de me juntar a vocês nessa tarde para conversarmos sobre o tema tão relevante e que me custa tão caro. Então, gratidão à equipe da Zigurate pelo convite, pela oportunidade, e eu fico muito feliz em poder iniciar essa discussão pertinente a esse curso aqui no associado ao idioma português. A gente preparou um material sob medida para que todas as pessoas que estejam conosco nesse momento possam compreender um pouco mais sobre esse assunto, compreender um pouco mais sobre um dos módulos do curso que iremos é, aprofundar reflexões. Então, a gente preparou um material aí sob medida para que vocês possam, mesmo quem nunca teve contato com o tema, é, ter um primeiro contato e poder ter a oportunidade de desbravar esse universo aí do campo de conhecimento associado à inteligência artificial aplicada ao nosso setor de atuação de arquitetura, engenharia e construção. Posso compartilhar minha tela, Thaisa? Fica à vontade, Ítalo. Maravilha. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela, só preciso que vocês me dêem um sinal se vocês visualizam minha tela. Se tiver tudo ok, a gente segue adiante. Perfeito? Sim, Ótimo. Então, como eu tinha falado, ah, nos conectamos hoje com essa missão de falar sobre um dos módulos do curso de IA aplicada à construção, e o assunto é inteligência artificial aplicada ao canteiro de obras. Eu vou fazer uma breve apresentação minha. A Thaisa já fez essa gentileza de me apresentar, de falar de algumas das minhas formações. Eu estou aqui no Brasil, doutorando na Universidade Federal de Pernambuco, mesma universidade que eu desenvolvi minha pesquisa de mestrado, e fiz algumas especializações associadas a BIM, também na área de inteligência artificial mais recentemente, no Centro de Informática da UFPE, e atuo em alguns grupos de pesquisas também aqui na universidade, mais especificamente a Célula BIM, que é um grupo de pesquisa, um projeto financiado pelo Ministério da Economia, e o LA2, que é o Laboratório de Estudos Avançados em Arquitetura e Urbanismo. Também estou diretor do IG Consultoria, que é uma empresa focada em processos de implementação BIM e transformação digital para o setor AECO, além de ter o privilégio e a honra de lecionar em algumas instituições, dentre elas o Zigurate, o UFPE, o IMBEC, dentre outras. Então, antes de iniciar essa nossa apresentação, eu queria
deixar aqui embaixo registrados os meus contatos, dizer que eu fico inteiramente à disposição de todos que estão presentes aqui conosco nessa masterclass. Vocês podem me contactar via aí, Instagram ou LinkedIn da empresa, ou até mesmo no site. Vocês vão encontrar lá os nossos contatos e sintam-se à vontade para me contactar, não apenas durante aqui, mas após a masterclass. E quem sabe a gente também se vai se contactar e vai se encontrar durante esse curso. Pois bem, a Thaisa e a equipe da Zigurati me deu essa missão de falar sobre um tema que é inteligência artificial e de também poder falar sobre dois campos de conhecimentos associados à IA, que é associado à aprendizagem de máquina ou machine learning, visão computacional e, por fim, poder trazer um pouco de uma das atividades práticas que iremos realizar nesse curso de extensão de IA aplicada à construção. Então, com base nessa missão, nesse desafio, eu preparei esses três tópicos. Eu gostaria de convidá-los para que a gente pudesse percorrer ao longo desses próximos minutos discussões associadas a cada um deles. Então, o primeiro tópico é com relação a uma breve fundamentação teórica sobre IA. Eu não sei se todos os presentes já tiveram contato com esse campo de conhecimento e sabem bem do que significa, mas eu tive o cuidado de separar algumas reflexões com relação ao entendimento teórico, do ponto de vista científico, do que se trata esse campo de conhecimento. Eu queria fazer uma primeira recomendação, que é do livro do Russell de Novig, é um livro que está na quarta edição, e eu trouxe essas reflexões exatamente desse livro. Então, a gente poderia fazer uma primeira reflexão de partida sobre IA do ponto de vista do pensamento humano, ou seja, um novo esforço empolgante para fazer os computadores pensarem, máquinas, mentes, no sentido pleno e literal. Eu também poderia fazer uma distinção sobre IA do ponto de vista do pensar racional, como estudo de faculdades mentais através de uso de modelos computacionais, dentre outros interpretações com relação a esse campo de conhecimento com base em alguns autores. Podemos também ter uma percepção da IA do ponto de vista do agir humanamente, como a arte de criar máquinas que executam funções que requerem inteligências quando executadas por pessoas. E, por fim, poderíamos também fazer uma reflexão associada a esse campo de conhecimento do ponto de vista do agir racionalmente, como o entendimento teórico de que a IA preocupa-se com o comportamento inteligente em artefatos. Mais especificamente, esse último tópico, esses autores destacam bastante essa expressão, né, agentes inteligentes, e eu acho bem interessante a gente ter de partida esse entendimento de que a IA ela preocupa-se com o comportamento inteligente de agentes. E aí, passando um pouquinho mais adiante, percebemos que essa área de conhecimento ela é uma área que vem sendo discutida e desenvolvida reflexões ao longo dos últimos anos, há mais de 50 anos atrás. Então, a gente tem aqui meados da década de 50, um experimento realizado pelo Alan Turing, que foi o teste de Turing, que é um dos experimentos assim precursores desse campo de conhecimento. E aí, pós esse experimento do Alan Turing, tiveram outros acontecimentos marcantes ao longo do tempo. Eu destacaria, por exemplo, o surgimento do chatbot Elisa, né, que era um chatbot para atender pessoas da área de psicanálise, e que hoje temos um hype muito grande com relação ao uso de chatbot, mas já é um entendimento teórico que vem desde a década de 60 sendo aprimorado. O Goodfellow aqui gerando as redes GANs adversariais, o surgimento aqui mais latente, né, do AlphaGo, e também percebemos que, ao longo dos anos, com o avanço desse campo de conhecimento, houveram também avanços em áreas de conhecimentos bastante específicas, que vem tirando proveito com relação à resolução de problemas. Então, podemos entender que na década de 50 havia um entendimento mais básico da IA associado a uma dependência maior de dados, uma dependência maior de hardware e outras questões peculiares. Nos anos 80, percebemos um avanço do uso de algoritmos de machine learning, que nada mais é do que uma sub-área de domínio do campo de inteligência artificial, onde esses algoritmos começaram a se comportar com dados maiores, e aí você tem algumas características desse campo de conhecimento, e mais especificamente, de 2010 para frente, temos o surgimento e o uso um pouco mais acelerado de algoritmos baseados em deep learning, ou aprendizagem profunda, que é uma das áreas de domínio do machine learning. E aí você tem algoritmos trabalhando com uma performance muito boa com relação a conjuntos de dados maiores, ou seja, grandes bancos de dados
tendemos a utilizar algoritmos com arquitetura baseada em Deep Learning. Então, isso é uma breve explanação de um circuito, de um percurso teórico, histórico, né, ao longo dos anos com relação a esse campo de conhecimento. É importante entendermos que, com o avanço desse campo de conhecimento, consequentemente, temos o avanço de discussões teóricas que dão suporte à resolução de problemas. Então, eu queria destacar aqui que, ao longo dos anos também, foram surgindo diversos teóricos que foram propondo teorias e foram propondo modelos matemáticos e estatísticos que davam suporte ao campo de conhecimento da IA. Eu queria destacar aqui, por exemplo, na década de 50, o Rosenblatt, que ele publica o primeiro artigo sobre redes neurais artificiais, a base das redes neurais artificiais, né, que é um entendimento teórico sobre perceptron. Então, na década de 50, mais especificamente em 1949, esse autor já vinha publicando pesquisa sobre esse tema e que mais adiante vai culminar aí no surgimento de algoritmos de aprendizagem profunda. Nos anos da década de 80, outros algoritmos sendo criados, e aí temos a era de ouro da IA, né? Alguns autores chamam de Gold Age, e aí da década de 70 até 80, temos a Era Negra, que é uma era um pouco obscura, que esse campo de conhecimento não teve tanto avanço, mas ainda assim, mesmo após essa Era Negra, houve o surgimento de novos modelos matemáticos, tal como o backpropagation, modelos tal como o SVM, dentre outros. Mais especificamente aqui, próximo do momento que estamos, a gente tem aí um surgimento de diversas arquiteturas baseadas em redes neurais profundas. E aí, trazendo um pouco do que é que isso tem a ver com o nosso setor. Até agora eu falei da IA do ponto de vista mais amplo, geral. De que maneira a gente pode aproximar toda essa fundamentação teórica, todo esse entendimento teórico para o setor de arquitetura e engenharia da construção. Então, eu queria fazer a primeira recomendação de leitura, que é esse artigo aqui, publicado nesse journal, que ele fala sobre a inteligência artificial no setor da construção. E percebemos que as pesquisas que tratam sobre IA no setor de arquitetura e engenharia e construção já vêm nos mostrando alguns caminhos possíveis de que podemos tirar proveito. Então, eu posso tirar proveito de uso de algoritmos de aprendizagem de máquina, eu posso tirar proveito de uso de algoritmos baseados em visão computacional, de robótica, de sistemas baseados em conhecimento, de processamento de linguagem natural, de otimização, e dependendo de qual modelo de área de domínio da IA eu irei fazer uso, eu tenho uma série de benefícios, de capacidades que esses modelos me permitem. É importante entendermos aqui que quando falamos de IA, falamos de um grande campo de conhecimento, e que esse grande campo de conhecimento ele possui diversas áreas de domínio. Então, isso é importantíssimo para que possamos fazer essa reflexão por nosso meio. Às vezes a gente busca um modelo que resolva todos os nossos problemas. Mas percebemos na literatura que existem modelos que podem resolver problemas específicos de acordo com as características dos dados, de acordo com as características do contexto que aquele modelo vai ser utilizado. E esses documentos científicos nos ajudam a refletirmos com relação a isso. Para cada modelo, ou seja, para cada paradigma, área de domínio da inteligência artificial, eu posso buscar benefícios específicos associados à potencialidade desse paradigma. Nesse mesmo artigo, percebemos que esses benefícios ele não se limitam apenas a questões associadas a oportunidades, mas temos também alguns desafios, desafios de governanças, desafios de éticas, desafios culturais, desafio de segurança de dados, desafio de custo inicial para poder desenvolver esses sistemas. Temos algumas tecnologias emergentes que convergem muito bem com IA, e aqui eu queria destacar alguma delas, né, tal como a modelagem da informação da construção, aumento de realidade, cidades inteligentes, internet das coisas, dentre outras. E também temos grandes oportunidades de pesquisas. Então, é importante entendermos que esse grande campo de domínio ele gera uma série de horizontes para o nosso setor que precisamos tratar de maneira adequada, não apenas com olhar tecnológico, mas também com olhar do ponto de vista dos desafios das tecnologias que iremos incorporar com essa área de domínio, assim como das pesquisas que iremos desenvolver. Outro ponto que eu queria destacar é que, como eu já falei anteriormente, o campo de IA ele possui áreas de domínios. E aí, para esta masterclass, eu vou precisar fazer um recorte específico. Eu queria destacar essa primeira área de domínio denominada aprendizagem de máquina e uma segunda área de domínio denominada visão computacional.
Então, daqui para frente, a gente vai fazer reflexões baseadas nessas duas áreas de domínio. A primeira área de domínio é uma área de domínio denominada aprendizagem de máquina ou machine learning. Não sei se todos já tiveram contato com esse conteúdo. Eu vou fazer aqui uma breve explanação sobre essa área de domínio para que vocês possam compreender basicamente do que se trata. Então, em linhas gerais, machine learning, em português, aprendizagem de máquina, trata de uma sub-área de pesquisa da inteligência artificial. E alguns autores, como Mitchell, ele fala que a aprendizagem de máquina refere-se à capacidade de melhorar o desempenho na realização de alguma tarefa por meio da experiência. Ou seja, eu consigo melhorar o desempenho do meu modelo de aprendizagem para realizar alguma tarefa por meio da experiência, ou seja, do aprendizado que esse modelo vai tendo ao longo do tempo com o banco de dados. Percebam que aqui nessa imagem podemos entender que a machine learning é uma das sub-áreas do campo de IA. Ela está enquadrada dentro do guarda-chuva IA. E aí, dentro dessa área de machine learning, temos alguns paradigmas. A depender do problema que eu desejo resolver utilizando esses modelos, eu posso utilizar alguns paradigmas, dentre eles, aprendizagem de máquina supervisionado, aprendizagem de máquina não supervisionado, aprendizagem de máquina semi-supervisionado, aprendizagem de máquina por reforço e um paradigma mais atual que seria aprendizagem de máquina profundo ou deep learning. E a depender da escolha do paradigma que eu for estabelecer, eu tenho, dentro de cada paradigma, modelos matemáticos, estatísticos, que servem para que possamos criar esses sistemas inteligentes. Em linhas gerais, um algoritmo de aprendizagem de máquina, ele funciona de uma maneira bem básica. Vamos imaginar aqui que eu tenho um conjunto de dados de entrada, ou seja, eu tenho uma função desconhecida, eu tenho uma função de x para y. E aí, geralmente, esses dados eles podem ser de diferentes naturezas. Eu posso ter dados tabulares, eu posso ter dados baseados em vídeos, eu posso ter dados baseados em imagens, dentre outros, áudios, dentre outros tipos de dados. Geralmente, treinamos esse modelo de aprendizagem separando parte desses dados para treinamento do modelo, para que posteriormente possamos fazer o teste desse modelo. E uma vez esse modelo de aprendizagem treinado, ele passa a ter uma capacidade de fazer predições. Ou seja, essas predições nada mais são do que uma função g que aproxima as variáveis de dados de treinamento x para a variável resposta y, que é uma função que gera uma função hipótese final. E o que é importante entendermos? Que dentro desse paradigma da aprendizagem de máquina, a depender da área que eu vou utilizar algum desses paradigmas, eu tenho uma série de modelos. Eu tenho uma série de modelos matemáticos e estatísticos que visam resolver problemas bastante específicos. Então, se eu for para um paradigma de aprendizagem de máquina supervisionado, eu posso resolver problemas baseados em classificação ou problemas baseados em regressão. Se eu vou para um modelo de aprendizagem de máquina não supervisionado, eu tenho outros tipos de áreas de conhecimento para a resolução de problemas e assim por diante. Então, dependendo do tipo de problema que eu tenha, do tipo de dados que iremos trabalhar, é importante entendermos qual é o paradigma que você vai tirar proveito. Não existe melhor paradigma. Existem problemas que são resolvidos com modelos mais adequados para aquele universo de dados, para aquelas características. É muito comum algumas pessoas que não têm tanta familiaridade com o tema achar que o machine learning é um grande modelo com a super inteligência que vai resolver todos os problemas. Mas geralmente quando vamos estudar um pouco mais a fundo, percebemos que assim, a depender do problema, eu preciso estabelecer um paradigma que melhor se adequa àquele problema que eu quero resolver. Aqui apenas alguns exemplos de modelos para que vocês possam entender que a depender do paradigma, nesse caso aqui uma aprendizagem de máquina supervisionada, eu tenho um modelo de KNN. E esses modelos eles têm um embasamento matemático, né, do ponto de vista de funcionamento. Então, por exemplo, esse modelo KNN, ele faz a classificação da variável resposta através dos vizinhos mais próximos. E para isso ele usa a distância euclidiana, exatamente essa equação aqui embaixo. Eu tenho modelos tal como SVM, que faz o mapeamento do espaço de hipótese através de um hiperplano de separação aplicando vetores de suporte. E aí você faz a classificação de dados pertinente a uma classe ou outra através desse hiperplano de separação, tendo a equação do hiperplano linear. Ou até mesmo modelos como árvore de decisão,
que é um modelo bastante utilizado para você criar ramificações e tomar uma decisão com base em dados. Por exemplo, se o dia está ensolarado, com a temperatura quente, umidade alta e o vento normal, eu vou jogar tênis sim ou não. Então aí você cria esse modelo e através dessa função da entropia cruzada, ele vai, dependendo do input, ele vai tomar a decisão e vai te dizer se o dia é bom ou não para jogar tênis. Então assim, nada mais é do que a machine learning, modelos matemáticos que servem para, através de dados, eles poderem aprender com esses dados e tomar uma decisão, nos auxiliarmos a tomar uma decisão. E aí, a gente fazendo uma analogia bem simples, seria, imagine, eu tenho um conjunto de frutas, e aí eu quero criar um modelo de aprendizagem de máquina para fazer a classificação da fruta. E aí, através desse conjunto de dados, esse modelo, ele gera uma função para fazer a classificação. E na medida que eu dou um input, ou seja, uma foto de uma fruta ou característica de uma fruta, ele faz essa classificação. Agora, eu queria convidar vocês para a gente ir para um outro campo de conhecimento, que é o campo de conhecimento associado à visão computacional. Falamos agora há pouco sobre aprendizagem de máquina, e eu queria convidá-los a entender um pouquinho mais sobre esse campo associado à visão computacional. Visão computacional, em linhas gerais, podemos entender como a ciência e tecnologias das máquinas que enxergam. É uma área interdisciplinar que envolve diversos campos de conhecimento, como vocês aqui estão vendo, né? Processamento de imagem, física, matemática, inteligência artificial, dentre outros. E aí ela tem um forte relacionamento com essa área de imagens, computação gráfica, análise de imagens, fotografia computacional. Então, nada mais é do que um também dos campos de domínio da inteligência artificial. Quando pensamos em resolver problemas baseados em visão computacional, existem algumas categorias de tarefas que esses modelos nos permitem utilizar. Eu posso fazer problemas mais simples, como, por exemplo, classificar uma imagem em um modelo de inteligência artificial e eu saber se a imagem refere-se a uma classe A ou B, por exemplo, gato ou cachorro. Eu posso também utilizar modelos de visão computacional para fazer detecção de objeto em imagens, ou seja, através de um input, eu identificar quais objetos aquela imagem me apresenta. Eu também posso utilizar esses modelos de visão computacional para fazer um processo de segmentação de imagem. Perceba que nesse caso aqui da detecção, usamos uma caixa delimitadora. No caso da segmentação, ele faz exatamente um contorno mais preciso dos elementos que estão na imagem. Assim como também podemos fazer o uso de modelo de visão computacional para fazer um rastreamento de objeto através do tempo. Ou seja, quando entendemos que um vídeo nada mais é do que um conjunto de várias imagens, né, vários frames juntos geram um vídeo, então também é possível hoje utilizarmos esses modelos de visão computacional para fazer o rastreamento de frame por frame. E ele fazer, por exemplo, a segmentação ou a detecção do objeto ao longo desses frames do vídeo. Esses problemas podem ser resolvidos através de modelos classificadores ou também através de modelos baseados em regressão linear. Algumas aplicações para que vocês possam entender como utilizamos esses modelos de visão computacional. Eu posso usar um modelo de visão computacional para fazer detecção de objetos. Como vocês estão vendo aqui, a detecção de carros, de pessoas, de bicicleta. Eu posso usar um modelo de visão computacional para realizar segmentação de imagens, por exemplo, desses 3 gatos que estão aqui numa cena. Também podemos utilizar modelo de visão computacional para fazer reconhecimento de gestos e poses. Então, temos alguns alvos que podemos amarrar dentro de, um, de uma estrutura de um corpo humano, e esse modelo ele vai rastrear essas features e vai conseguir fazer predição com base nos movimentos dessas features. Por exemplo, eu posso fazer rastreamento de leitura em braille, e aí você tem um modelo que possa gerar uma saída textual com base em movimentações dos meus braços. Eu posso ter modelos que façam detecção de sentimentos, e aí ele gera uma feature aqui com a variável resposta de uma regressão base, qual o sentimento que essa cena aqui representa. Então, existem diversos usos possíveis de visão computacional. Um uso também muito palpável para o setor de arquitetura e engenharia é o uso de sensoriamento remoto. Então, hoje temos o conceito de drone, de veículos não tripulados, e podemos combinar essas tecnologias com esses modelos de visão computacionais visando fazer classificação, visando fazer mapeamento de áreas,
você fazer um mapeamento de uma área, de um terreno ou de uma área agrícola, e você usar esses modelos para ter uma melhor tomada de decisão. Esses monitoramentos não se limitam apenas ao mapeamento, mas eu posso fazer controle, eu posso fazer contagem de determinável variável resposta aqui que eu queira fazer a contagem, por exemplo, contagem de gado, contagem de animais de classe A ou B no pasto. Então, quanto tempo daria, Thaisa, que está aqui conosco, fazer uma contagem dessa manualmente, de uma pessoa para uma fazenda e fazer essa contagem visual? E hoje a gente tem modelos de visão computacional que podem gerar essa contagem de maneira bastante automatizada e rápida, auxiliando a nossa melhor tomada de decisão. E também um uso bastante comum de visão computacional é o uso de veículos autônomos. Então, a gente tem alguns veículos autônomos de algumas marcas conhecidas que fazem exatamente também, combina outras tecnologias, claro, não é só visão computacional, mas entendemos que esses veículos, essas câmeras, elas captam imagens que são processadas também através de modelos de visão computacional. E esse modelo, para tomar uma decisão, se acelera, se para, se vira para um lado ou para o outro, eles precisam considerar esse espaço aqui que está sendo mapeado em tempo real. Se tem uma placa, se o sinal está fechado, se tem uma pessoa que está passando na frente do veículo, que é um objeto que o modelo detecta, e aí ele vai frear ou não. Então, também são utilizados essa base de visão computacional para esses veículos autônomos. E aí eu queria ir um pouquinho mais além. Eu sei que nem todo mundo tem familiaridade com o tema, mas só para falar brevemente sobre como funciona, do ponto de vista matemático, esses modelos de visão computacional. Então, geralmente é muito comum utilizarmos uma arquitetura chamada rede neural convolucional. Então, essa arquitetura ela foi feita para quê? Para você fazer predições em cima de imagens ou vídeos. Então, dado um input de entrada, que pode ser uma imagem, eu tenho uma arquitetura de uma rede convolucional que ela gera uma função e cria exatamente a variável resposta. Eu queria fazer alguns comentários sobre essa estrutura, minimamente, para vocês saírem daqui com esse conhecimento. Então, imagine que eu estou dando uma entrada aqui X, que é uma imagem com número 2, como vocês estão vendo. E aí, eu tenho uma arquitetura de uma rede convolucional que nada mais é do que uma função que essa rede vai criar para poder extrair características dessa imagem de entrada. E aí temos alguns conceitos básicos. O primeiro conceito é o conceito de convolução, onde eu tenho um procedimento aqui para extrair características dessa imagem. O segundo conceito é o conceito do pooling. E o terceiro conceito, que é o conceito de uma rede totalmente conectada, o full connect. E aí você geralmente utilizamos uma função de ativação, nesse caso aqui está sendo utilizada a função de ativação ReLU, para que possamos gerar a variável aqui, ter um modelo MLP aqui na saída e gerar a variável resposta categórica para que esse modelo possa fazer a predição da classe predita. Então, só recapitulando, estamos dando uma entrada no modelo de uma rede neural convolucional. Esse modelo, geralmente, do ponto de vista matemático, ele vai gerar uma função. Para quê? Para ele gerar uma variável resposta, que é a classe predita. Como ele sabe que essa classe predita é o número 2? Porque ele conseguiu aprender as características dessa imagem. Então, como esses modelos aprendem essas características? O primeiro entendimento que a gente precisa ter, como o modelo extrai característica de imagem, é o entendimento de convolução. Convolução, ela funciona como uma espécie de filtro. Utilizamos uma estrutura de kernel, que é exatamente como se fosse uma janela, e essa janela ela vai correndo em torno da imagem. Então, por isso que chamamos essa operação de convolução, uma rede neural convolucional. Então, esses filtros kernel, que podemos estabelecer um filtro 2x2, 3x3, 5x5, ele vai correndo em torno da imagem e ele vai extraindo o quê? Características de pixel em cada quadrículo da imagem. Percebam aqui nesse caso do exemplo do hardware. Se eu tenho um kernel aqui passando por esse momento, quais são as características que eu quero extrair desse kernel? Eu quero extrair esse contorno. Então perceba que a minha rede convolucional ela vai extrair exatamente os pixels pretos. E todos os pixels brancos, que são áreas que não me interessam tanto, vai ficar zero. Por quê? É de 0 a 255. E aí, através dessa operação de convolução, é possível combinarmos, né? Quando eu tenho uma imagem preto e branco, eu só tenho uma camada, mas quando eu tenho uma imagem colorida, sabemos que é uma camada com 3 profundidades, né? A camada RGB. E aí esses kernels, eles geram cálculos matemáticos para poder gerar essa saída.
Além do entendimento de kernel, é importante vocês entenderem o entendimento do pooling, que entre uma convolução e outra, se a gente voltar aqui para a rede neural, né, como eu estava explicando, existe o pooling. O que é o pooling? Perceba que aqui eu recebi uma imagem de 28 por 28 de dimensão, largura e altura. A partir do momento que eu começo a fazer um processo de convolução, eu tendo a diminuir a dimensão da imagem e aprofundar a quantidade de características extraídas. Então, essa imagem de 28 para 28, ela vai de 24 para 24, de 12 por 12, de 8 por 8, 4 por 4, até eu chegar aqui em um vetor de representação, para eu poder fazer a predição em cima desse vetor. Então, como eu consigo reduzir uma imagem de 28 por 28 até um vetor de representação? Através do conceito de pooling, que nada mais é do que conseguimos pegar o filtro da convolução e você gera, por exemplo, aqui um pooling de 2 por 2. Ele simplifica a informação da convolução anterior e ele gera uma saída com uma convolução menor. Então, por exemplo, estou passando um pooling aqui, ó, de um kernel de 2 por 2. Percebam que esse pooling aqui, ó, quando essa janela desliza nesse primeiro quadrante, ela vai pegar o pooling maior, o valor maior dessa feature. Então, geralmente, o método que mais utilizamos é o max pooling, exatamente por essa característica de extrair o valor maior da feature. Então, nesse caso, ele está extraindo o número 8, que é o valor maior desse quadrante, o número 6, o número 9 e o número 9. Ou seja, ele extrai as features de maior interesse para o modelo poder aprender as características. E através disso eu consigo, por exemplo, diminuir aqui uma convolução de 4 por 4 para uma saída aqui de 2 por 2. E assim, geralmente, essas redes funcionam. Existe aí um outro entendimento importante que vocês compreendam, é que as redes convolucionais, quando elas geram a classe predita, ela gera um bounding box, que nada mais é do que uma caixa retangular delimitadora. Então, por exemplo, eu dei uma entrada aqui de um carro numa estrada, eu gero o processo de convolução numa rede neural e ele vai gerar aqui, olha, a imagem com a classe predita do carro. E para fazer isso, a gente tem um entendimento teórico sobre esse bounding box, que nada mais é do que um ponto x e y, para pegar o centroide da classe da feature de interesse, ele aplica um H e um W, que é para poder delimitar essa caixa, e aí ele vai fazer uma probabilidade em torno do objeto com base nas classificações que o modelo já aprendeu. Ele vai dizer se o objeto pertence à classe 1, 2 ou classe N. É importante entendermos que a gente pode fazer essa mesma técnica de bounding box não apenas para uma classe ou duas, mas para várias classes. Vai depender do interesse de treinamento que você vai fazer desse modelo. Então, aqui é apenas um exemplo, né? Geralmente, uma imagem de entrada, ela é dividida em várias células. Esse modelo, ele roda aqui, ele aplica vários bounding box e, através de um fator de confiança, ele considera o bounding box que tem um maior fator de confiança. Então, perceba que aqui, nesse caso, o threshold, a gente estabeleceu um fator de confiança de 90%, ou seja, só gere para mim a saída do body box um fator de confiança com a probabilidade maior que 90%. E aí ele gera essa variável resposta, que é exatamente identificando a feature de interesse, que é o carro, e dando aqui a probabilidade de esse bounding box pertencer a essa classe, que é carro. Então, isso é o conceito por trás desses modelos de visão computacional. Só que a gente precisa também entender algumas outras características. Para que a gente possa usar esses modelos de aprendizagem de máquina, é muito importante termos um entendimento de alinhamento de valores. Então, alinhamento de valores são basicamente problemas os quais os agentes inteligentes são as soluções. A natureza do ambiente de tarefa afeta diretamente o projeto apropriado para o programa do agente. Então, imagine que eu quero resolver um problema de um veículo autônomo. Qual o primeiro passo para resolver esse problema? Eu preciso especificar o ambiente de tarefa. Eu não vou primeiro buscar qual algoritmo, não vou entender nada disso. Eu preciso primeiro entender qual ambiente de tarefa que esse agente inteligente vai trabalhar. Geralmente, para a gente estabelecer um ambiente de tarefa, usamos esse conceito do peers, que é nada mais do que o entendimento de performance, ambiente, atuadores e sensores. Então, nesse caso de um ambiente de tarefa, tal como tipo de agente motorista de táxi, quais são as medidas de desempenho? Qual é o ambiente que esse modelo vai estar trabalhando? Quais são os atuadores, que é a direção, o acelerador, dentre outros atuadores, e quais são os sensores que vão capturar dados para mim? Isso é importantíssimo para que a gente possa compreender os problemas de acordo com os seus diferentes ambientes de tarefas.
Então, eu vou dar um outro exemplo aqui que seria para realizar um diagnóstico médico através de visão computacional. Qual o tipo de agente? É um sistema de diagnóstico médico, mas eu preciso saber qual vai ser a minha medida de desempenho, qual vai ser o ambiente de tarefa, qual vai ser os atuadores e qual vai ser os sensores que vão capturar dados para mim. E aí a gente chega no nosso conceito do canteiro de obras, seguindo essa mesma lógica que estamos fazendo aqui. Qual o ambiente de tarefa para um canteiro de obras? Qual vai ser o tipo de agente, por exemplo, aqui nesse caso, um sistema de segurança de EPI? Qual vai ser a nossa medida de desempenho? Quais serão os atuadores e quais serão os sensores? Então, através desse entendimento básico, podemos fazer algumas reflexões para resolver problemas específicos do nosso setor. E o que eu queria deixar claro aqui é que existem diversas possibilidades de criarmos diferentes PIAs para o setor aeco. Esse PIA aqui é apenas um exemplo, né, de um sistema inteligente para fazer detecção de equipamentos de proteção individual num canteiro de obras, mas eu poderia ter PIAs distintos. Eu poderia ter PIAs para fazer me auxiliar na tomada de decisão de um projeto. Eu poderia ter PIAs para fazer um agente inteligente e me auxiliar na tomada de decisão de estimativa de custo de uma obra, no melhor planejamento da obra, mas não podemos nos distanciarmos desse entendimento aqui, que é um entendimento básico para podermos resolver os problemas do nosso setor. Dito isto, eu vou compartilhar aqui alguns exemplos de, de usos de modelos de visão computacional para o nosso meio. O primeiro exemplo é dessa startup inglesa chamada BuildDots, que ela utiliza modelos de visão computacional para auxiliar na tomada de decisão de obras no canteiro de obra. Então, percebam por esse vídeo que, através de uma câmera, né, que é um sensor, esse modelo de visão computacional ele vai fazendo um rastreamento da obra e ele vai permitir alguns benefícios, como, por exemplo, eu comparar o construído com o projetado, eu fazer replanejamento de prazo de obra, ou até mesmo em verificar não conformidades, por exemplo, de um item que deveria ser instalado em um ponto e foi instalado equivocadamente em outro ponto. Então, isso é um uso já que existe, né, no nosso setor, essa aplicação. Imagine cada operador de uma obra com um capacete, com esses modelos trabalhando em tempo real e dando dados e dando informações para a equipe de gerenciamento dessa obra tomar a melhor decisão com base nesses dados capturados em tempo real. Então, esses são algumas capacidades que esses modelos de visão computacional podem gerar para o nosso setor eco e temos um cenário bastante promissor. O outro exemplo aqui de modelo de visão computacional é eu poder carregar uma planta bidimensional nesse site, Arclyze, e aí você ter modelos de deep learning fazendo a extração das características dessa planta. Então, só através de uma imagem, eu já gerar áreas aqui de distribuição de espaços, quantidades de ambientes, independente do nível da imagem que eu esteja dando como entrada. Seja a planta cotada ou não cotada, colorida ou não colorida, esse modelo ele aprendeu a extrair as características de interesse, ou seja, a variável resposta aqui, né? Que a gente tanto busca, que é a função y. Outro exemplo é, por exemplo, fazermos atividades de identificação de fissuras. Eu já fiz isso, Thaisa, aqui na prática, em Pernambuco. A gente andava nas rodovias para verificar não conformidades do pavimento. São alguns procedimentos aí do DENIT. E hoje a gente tem isso à nossa disposição, né? Você usar, por exemplo, um sobrevoo em uma pista de pouso e decolagem e você fazer a contagem automática de fissuras no pavimento. E não só fazer a contagem, mas também poder fazer a classificação, estimando, inclusive, o comprimento de cada fissura. Então, imagine o tempo que ganhamos tirando proveito dessas tecnologias para tomarmos uma melhor decisão, né? E dedicarmos nosso tempo à tomada de decisão e não a tarefas repetitivas e manuais que nos consomem bastante tempo. Então, isso são exemplos claros de usos de modelos de visão computacional para diferentes problemas. E aí, por fim, eu queria apresentar esse modelo IntenScale, que é um uso de visão computacional para um chão de fábrica. Imagina eu ter uma câmera que captura movimentos, ou seja, estou fazendo mapeamento de gestos desses indivíduos e ele foi ensinado a fazer predição de áreas de riscos e gerar um alerta automático para o gestor da fábrica. Por exemplo, se alguma pessoa está indo para uma área de risco e se ela está fazendo alguns movimentos que são perigosos para aquela área. Então, hoje a gente consegue também usar esses modelos de visão computacional para fazer exatamente essa predição em tempo real, e que é muito difícil, por exemplo, um segurança do trabalho, ele está em todo lugar, e está vendo essas pessoas em todos os cantos.
Então, por exemplo, aqui, olha, está fazendo um movimento um pouquinho arriscado, então ele já vai mapeando. E aí ele vai gerando esses alertas, né, de acordo com as classes que ele foi ensinado. E aí, só por fim, eu queria trazer alguns pressupostos, né? Para onde estamos indo? Então, temos alguns pressupostos. O BIM Handbook, na página 396, já nos mostra esse horizonte aí de 2030, né? AI e BIM, seria o BIM 5.0. Os próprios autores enfatizam isso com algumas características do que está por vir aqui nos próximos anos. Esse livro aqui do Phil Bastien, do Machine Learning, vocês percebem que esse autor destaca aqui, ó, meados de 2025, interregnum de dados, e meados de 2030, uma interseção entre a aprendizagem de máquina e a inteligência artificial. E é interessante porque vemos aqui nesse gráfico que esse autor destaca aqui uma explosão, né? Uma automação da explosão aqui, exatamente o ponto que a gente está, né? Vivendo assim muito surgimento de muita tecnologia, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Esse mesmo autor destaca que para cada momento desse haverão algumas capacidades, né? Então, dentro dessas capacidades, podemos tirar algum proveito delas para o nosso setor, ou seja, a capacidade de realizar entendimento de dados, capacidade de fazermos avaliação de dados, simulações, geração, dentre outras capacidades. E, por fim, eu queria apresentar esse report da Universidade de Stanford, que é um repórter recentemente publicado, e que queria destacar aqui as capacidades do uso de visão computacional e dos algoritmos de deep learning para diferentes contextos, né? Para todas as indústrias, para a indústria de consumo, retail, indústrias de serviços financeiros, em sistemas de saúde, dentre outros, até mesmo de indústria tecnológica, de mídia. Então, percebemos que esses modelos de aprendizagem de máquina profunda e modelos baseados em visão computacional têm um potencial altíssimo para criar benefícios para diferentes indústrias. E aí, só uma percepção a nível de investimento do setor. Esse report aqui da Markets and Markets, vocês percebem que 2018 a previsão de investimento de bilhões para o campo de visão computacional era em torno de 11 bilhões. Para 2023 foi para 17, e temos alguns documentos já evidenciando que existe a probabilidade de ter investimento de 23 até 2028 em mais de 45 bilhões de dólares, perdão, investidos nessa área de conhecimento. Então, isso por si só já demonstra o alto potencial que esse paradigma da inteligência artificial possui, não apenas para o setor aéreo, mas para vários setores se beneficiarem. E aí, como prometido, a Thaisa me fez um desafio de não só preparar essa aula teórica, mas ela disse, Ítalo, tem que levar alguma coisa prática. A gente tem que mostrar alguma coisa prática do curso, que vai ter lá no curso de IA aplicada à construção. Então, me deu essa missão de trazer algum exemplo prático, e aí eu vou cumprir com essa missão, né, que é um pedido da Thaisa, de trazer um pouco do entendimento do código. Então, assim, para isso a gente preparou um código que é exatamente criando um ambiente Peers baseado no sistema de segurança para proteção de colaboradores numa obra. E aí, para esse código, vamos utilizar um IDE, que é o Google Colab, através de uma linguagem de programação denominada Python, que é uma linguagem de programação orientada a objetos, e usando o modelo YOLO V8, que é um modelo de visão computacional baseado em redes neurais convolucionais. O que eu queria deixar aqui como recomendações gerais, antes de abrir o código, é que vocês visitem o site da Zigurati e acessem esse e-book que apresenta os dois principais softwares de IA e fala também um pouco do que é o Google Colab, fala também sobre outras soluções, e também dizer para vocês que, assim, tudo isso que eu falei aqui nessa masterclass é apenas uma parte pequenininha, é um módulo do curso que a gente está preparando sob medida com relação à inteligência artificial aplicada à construção. Eu tenho uma enorme honra e prazer de fazer aqui, compor o corpo docente junto a amigos, o professor Rogério Lima, o professor Joel Diniz, o Thomas, que são amigos. Então, assim, a gente está com essa missão aí de deixar essa discussões de IA de uma maneira mais adequada para os profissionais de arquitetura, engenharia e construção, ou seja, são arquitetos e engenheiros preparando um curso de IA para arquitetos e engenheiros. E eu acho que esse é um grande diferencial. Você ter um curso feito por pessoas que estão atuando e que entendem de como criar esses códigos numa leitura que seja palpável para colegas da nossa área de atuação. E aí, por fim, como de costume, eu estou deixando também aqui alguns referenciais bibliográficos para que vocês possam consultar.
tem boas leituras, né, alguns livros. O livro do Tom Mitchell é um livro clássico sobre Machine Learning. O livro é o do Husserl, do Novick, eu estou até inclusive com ele aqui, ó. É um livro de quase 1000 páginas. Então, assim, consumam bastante esses livros, porque são muito bons e faz com que a gente tenha um entendimento um pouco além da superfície. A gente aprofunde um pouquinho e entenda algumas nuances que são importantes. Não que a gente deseje ser um programador, mas que você precisa entender um conhecimento um pouquinho além do superficial, tá? No mais, eu queria agradecer, mas eu vou fechar essa masterclass aí apresentando esse código, tá? Vocês visualizam aqui meu código. Thaisa, me dá um sinal aí, por favor, se Tô estão vendo visualizando a sim. minha tela. Sim. Perfeito. Então, assim, eu preparei o código em 2 momentos. Eu já deixei aqui o código previamente pronto. Eu queria só destacar que todos esses códigos vão ser compartilhados com os alunos ao longo do curso, né? Então, esse é o código pertinente ao módulo de IA aplicado ao canteiro de obras, no qual eu vou ser docente. E é um código, em linhas gerais, que a gente faz o quê? Carregamos o modelo da IOLO V8, que é o modelo de uma rede neural convolucional, através de um dataset público que está disponibilizado nesse site aqui, que é o RoboFlow. Então, esse dataset aqui que a gente utilizou para treinar esse código é um dataset com imagens de colaboradores em uma obra, no canteiro de obra. Então, tem em torno de 997 imagens de treino, 119 imagens para validação e 90 imagens de teste. Então, isso é muito legal, a gente ter alguns portfólios, né, de dados com imagens, banco de dados robusto, para que a gente possa treinar esses modelos. Uma vez que eu tenho esse banco de dados, o primeiro passo aqui, geralmente, a gente instala essa biblioteca Ultralytics. Então, nesse ponto aqui, eu estou carregando o comando pipstale para instalar essa biblioteca Ultralytics. E aí, uma coisa que é legal, a gente está fazendo, Thaisa, todos esses códigos com comentários, para que os alunos não possam só colocar o código, mas entender o que se trata. O Ultralytics YOLO é um modelo de última geração solta que se baseia no sucesso de versões anteriores desse modelo. Então, esse modelo YOLO, ele é oriundo de um artigo publicado aqui, ó, YOLO, You Look Once, ou seja, você só precisa apenas olhar. É um artigo publicado para a equipe da Universidade de Washington e com a equipe do Research do Facebook. E eles publicaram esse artigo que gerou esse modelo de rede neural convolucional, né, como os vimos, para resolver alguns problemas associados ao campo de visão computacional. Então, geralmente, o primeiro passo que a gente faz é instalar essa biblioteca Ultralytics, porque ela já traz consigo esse modelo YOLO. Então, depois que a gente instala essa biblioteca Ultralytics, o segundo passo aqui seria eu trazer o dataset da base RoboFlow, que é exatamente esse dataset aqui, ó. Então, eu entrei no RoboFlow e fiz aqui o download desse dataset aqui, com base no modelo YOLO V8. Então, a gente cria algumas variáveis aqui. Olha, eu acabei de instalar a biblioteca. Nesse momento aqui, eu vou chamar a chave key de API desse dataset, Construction Safety, ou seja, e aí eu digo que eu vou fazer também um download do modelo YOLO V8, que é uma rede neural convolucional. Então, a partir do momento que eu puxo o dataset e instalo esse modelo YOLO V8, vocês percebam que aqui no meu ambiente de navegação, ele vai começar a carregar as informações. Olha, ele está instalando aqui o dataset e também está trazendo esse modelo aqui para o nosso ambiente. E a partir desse momento, eu acabei de trazer o dataset para cá. Ou seja, eu não preciso criar um dataset com mais de 1000 imagens. Eu já tenho um dataset aqui à minha disposição, ó, com os dados de treino, de teste e de validação. O que é importante a gente olhar para esses datasets? Nesse caso aqui, o dataset ele foi feito para resolver um problema de classificação com idioma inglês. Então, perceba que aqui, ó, as classes está com idioma inglês. Então, o que é que eu fiz para facilitar a nossa vida? Eu peguei aqui um textinho pronto, já deixei aqui pronto para a gente poder só fazer um ajuste aqui de classes. Então, eu vou mudar essas classes aqui para o nosso idioma, que é o português. Então, eu vou dizer que a classe 1 vai ser equivalente com capacete, a classe 2 sem capacete, a classe 3 sem colete, a classe 4 pessoa e a classe 5 com colete. E aqui eu preciso dizer ó, o número de classes do modelo, e aqui eu vou pegar o caminho de onde está esse modelo. Ó. Vou pegar o caminho do dataset,
Vou trazer para cá. Vou pegar o caminho das imagens de teste desse modelo, copiar o caminho e trago para aqui. Vou pegar o caminho das imagens de treinamento desse modelo, que eles estão agora aqui nesse meu ambiente virtual. Eu copio o caminho e trago para cá. E eu pego o caminho da validação. Abro aqui o caminho de imagens, copio o caminho e trago para cá. Então, uma vez que eu faço esse ajuste, eu estou setando o modelo pré-treinado para ele fazer predição com base no meu interesse e com base nesses dados que estão aqui no meu ambiente virtual. Então, posso apagar essa parte aqui final, né, que era a parte que estava do template do modelo. Eu posso até deixar esses comentários, que isso não vai influenciar em nada. E aí eu posso fechar. Então, a partir desse momento, eu fiz uma setagem no arquivo data YAML, que é um arquivo que carrega parâmetros do modelo. Em linhas gerais, depois disso, eu preciso apenas carregar o modelo YOLO para aqui, para o meu ambiente. E aqui eu queria que vocês prestassem atenção aqui em alguns parâmetros, né? Eu vou aqui pedir para esse modelo detectar, fazer um treinamento em cima dessa base de dados. Então, a base de dados é exatamente esse caminho aqui do arquivo data YAML, ó. Se eu copiar esse caminho e trouxer ele para cá, vocês vão ver que vai dar exatamente o mesmo caminho. E eu vou fazer um treinamento em 3 épocas, tá? Geralmente a gente usa um pouco mais de épocas, mas por conta aqui do tempo eu não vou poder fazer mais do que isso para a gente não demandar tanto tempo. A imagem aqui é o tamanho da imagem e a quantidade de trabalho. Então aí, a partir desse momento, a gente pede para fazer o treinamento desse modelo. O que eu queria chamar a atenção é que para cada coisa dessa que eu estou falando, época, works, a gente deixou já uma legenda pronta aqui para vocês entenderem do que se trata. Claro que no curso veremos isso com um pouco mais de profundidade. Aqui a gente não tem tanto tempo para discutir no ponto a ponto, mas estamos fazendo um esforço muito grande para preparar esses códigos de maneira que vocês possam compreender ao longo do curso. Então, a partir desse momento aqui, ó, perceba que o modelo de inteligência artificial está sendo treinado com base nesses hiperparâmetros que eu estabeleci. Ou seja, estou pegando o modelo PT, YOLO V8 PT, dentro dessa base de dados com 3 épocas. E aí ele começou a fazer as interações aqui, ó, da primeira época, e ele vai gerando exatamente aqui, ó, o loss do bound box, a classificação do loss, as instâncias, o tamanho aqui da, dessas imagens que esse modelo está sendo treinado, e aí ele vai rodando essas interações. Então, eu vou só aguardar aqui ele terminar essas interações de 3 épocas para a gente poder ir para a parte final desse modelo. Então, quem nunca viu, né, um modelo de IA sendo processado em tempo real, a gente está fazendo isso aqui ao vivo para mostrar que não tem nenhum mistério e não tem nenhuma complexidade assim absurda. Claro que a gente precisa entender o passo a passo, é importante entender a fundamentação teórica para que você, quando vir para um ambiente desse programação, você se sinta um pouco mais confortável para manusear esses códigos. Mas nada que um pouquinho de prática, um pouquinho de uso não faça você se familiarizar melhor com o tema. Então, a gente aguarda aqui fazer essa predição. Eu vou aguardar aqui 2 minutinhos para ver se ele conclui pelo menos essas 3 interações e vocês perceberem como gera uma saída de um modelo treinado. Depois que esse modelo ele for treinado, em linhas gerais, o próximo passo seria eu pegar o melhor modelo treinado, que é o BEST, e eu fazer o download para minha máquina. Porque aqui, nesse momento, eu estou na etapa de treinamento do modelo. Então, assim, uma vez que ele concluir essa parte do treinamento, ele vai ficar aqui 100%, tá? Talvez a gente não vai ter tanto tempo aqui nessa masterclass para consolidar esse treinamento aqui em 3 épocas, mas eu já fiz esse treinamento anteriormente, já prevendo que isso poderia acontecer por conta da disponibilidade aqui de GPU que eu tenho no momento atual. E aí, uma vez que ele gerar esse treinamento, a gente viria aqui para o segundo passo.
Então, qual é o segundo passo? O segundo passo é, eu vou abrir aqui, o momento que eu fiz o treinamento do modelo, eu vou abrir aqui o código com esse modelo já treinado. Então, aqui, ó, a gente vem para esse segundo passo que é, eu fiz o treinamento do modelo. Ok, deu certo. Então, o que é que a gente faz aqui? Eu vou trazer novamente essa biblioteca Ultralytics e eu vou importar o modelo YOLO, só que a variável modelo aqui, para mim, vai ser a variável do modelo que eu treinei no código anterior, que é o modelo que eu dei o nome de Ziggurat EPI.pt, que é exatamente o modelo que foi treinado anteriormente. Então, esse modelo ele está aqui, ó, para mim, ó. Eu já tinha treinado ele está aqui, ó, como Ziggurat EPI.pt. Então, eu precisaria carregar ele dentro do meu ambiente aqui de execução. Eu vou trazer esse modelo que eu treinei no código anterior para esse código aqui final. Eu vou carregar a biblioteca aqui, Ultralytics, novamente, para eu poder chamar o modelo YOLO. E depois que eu fizer isso, eu posso dar como entrada um vídeo. Ou seja, eu estou dando aqui como entrada um vídeo pedindo que esse modelo Ziggurat EPI ele faça a predição desse vídeo. Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, nesse vídeo. Eu tenho esse vídeo aqui, ó. É um vídeo de obra. Vamos supor que eu tinha esse vídeo aqui que eu recebi da obra. Aqui eu vou pegar só o caminho do arquivo, vou trazer para cá, dizer que a minha variável modelo vai ser o YOLO rodando com esses parâmetros aqui, que eu trouxe do modelo da Ziggurat, e aí eu vou só carregar o vídeo aqui da obra para a gente assistir. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo. O meu vídeo é esse aqui, ó. Tá visualizando, Thaís, aqui minha tela? Sim, sim. Então, imagine que eu tenho esse vídeo aqui, ó. É um vídeo de 40 segundos e que eu tenho alguns frames de momentos de pessoas na obra. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho várias imagens, vários frames, e eu treinei o modelo YOLO V8 para ele fazer predição de 5 classes em cima desse vídeo. Então, uma vez que eu tenho meu modelo V8 treinado com o BEST, que é os melhores pesos que ele aprendeu no treinamento, eu posso trazer essa variável para cá, que é o modelo treinado, e aqui eu vou pegar esse vídeo obra e eu peço para ele fazer a predição, ó, YOLO Detect Predict Model, usando esse modelo EPI-PT desse vídeo aqui. Então, eu trago aqui o caminho, né, do vídeo da obra. E aí a gente pede para esse modelo ele fazer a predição. Vocês vão perceber que, em linhas gerais, aqui ele vai começar a fazer a predição de frame por frame do vídeo. Perceba que é um vídeo com 1.209 frames. E aí ele vai, ó, quando ele não está detectando nada, ele fica no detection. E, opa, detectou uma pessoa. Então, nesse frame, detectou uma pessoa com capacete. Então, perceba que aqui o meu modelo aprendeu as características que eu tinha de interesse e ele passa a fazer agora o quê? Aplicar essa extração de features, de características de frame por frame, de acordo com o meu interesse, que é fazer a predição. E aí ele, claro, está indo aqui frame por frame. A gente está fazendo ao vivo aqui, Thaisa. Muito legal isso, porque geralmente não é comum as pessoas fazerem isso em Masterclass, mas eu acho que isso é legal. É uma missão boa para a gente aqui da Ziggurat mostrar o código ao vivo, para realmente desmistificar essa complexidade de back-end que tem com relação a IA. E agora é só aguardar, pessoal. Eu vou aguardar aqui para a gente fechar essa Masterclass aí com esse modelo fazendo a predição desse vídeo de 40 segundos. Claro que, assim, o tempo aqui é curto, não dá para a gente se alongar tanto em outras discussões como eu gostaria, mas isso é um pouco do que a gente vai estar vendo com mais tranquilidade nesse módulo de A aplicado ao canteiro de obra, claro, considerando outras nuances e outras reflexões. Então, aí vamos só aguardar um pouquinho. Estamos já nos aproximando aqui dos 1.000 frames. Lembrando, né, quanto maior o vídeo, mais frames eu vou ter para fazer uma predição. Aí vocês podem perguntar, tá, professor, mas se for
câmera em tempo real de uma webcam. Então você vai ter que ter um modelo hospedado rodando em tempo real, né? Que cada movimento lá da webcam na obra, esse modelo vai estar fazendo a predição de frame por frame. Então depende muito do ambiente e de como vai ser a tua estratégia para fazer esse tipo de operação. Thaís, eu não estou vendo os comentários, tá? Se tiver algum comentário, tiver alguma dúvida aí, fique à Temos vontade para ir me perguntas. passando. Temos Perfeito. perguntas. Quer ir respondendo Ótimo. ou quer esperar que conclua aqui? Então, eu acho que já está concluindo aqui. Falta pouquinhos frames. Estamos chegando já aqui no final, ó. O modelo acabou de fazer a predição. Vejam que incrível. O que é que ele gera para mim aqui, ó? Ele diz, ó, o resultado foi salvo na pasta Room Detect Predict. Então ele está dizendo, ó, vai lá na pasta Room, na pastinha chamada Detect, tem uma pastinha chamada Predict. Ele deixou aqui, ó, o vídeo em AVI. Então o que é que eu faço aqui, ó? Eu vou fazer o download. E agora eu vou olhar o que é que aconteceu aqui com esse vídeo que esse modelo salvou para mim em AVI. Lembrando, eu dei um vídeo em MP4 que não estava com rótulo. Peguei um modelo pré-treinado com os rótulos do meu interesse e eu pedi para esse modelo fazer a predição em cima desse vídeo, né? Eu peguei esse modelo aqui, ó, Content Ziggurat API.pt, que é o melhor modelo que foi feito lá na fase de treinamento, e trouxe para cá esse modelo pronto, com esses hiperparâmetros que eu citei no arquivo data YAML. E aí, uma vez que eu trago esse modelo para cá, ele vai fazer esse download. Então, assim, eu já tinha feito esse download aqui, só para a gente fechar essa masterclass, eu vou apresentar o resultado desse modelo. Então, vamos dar uma olhada aí como foi que esse modelo fez essa predição, olha. E aí vocês estão vendo o modelo aplicando o Bounding Box exatamente nas classes que fizemos o treinamento dele. Então, ele identifica automaticamente as pessoas, a classe com colete, sem colete, com capacete, sem capacete, que são exatamente as 5 classes. E aí ele apresenta o índice de confiança, né, dessas predições. Precisa que em alguns momentos, olha, ele faz até predição equivocada. Então, talvez eu precisaria fazer o melhor ajuste desse modelo, mas em linhas gerais ele está se comportando bem para a quantidade de épocas que eu treinei, claro, quanto mais época, maior eu tenho a acurácia desse modelo. Então aí vocês acabaram de ver na prática como a gente faz o uso de modelo de visão computacional para fazer predição de vídeos. E aí eu queria só dizer que no curso a ideia é que a gente faça não só de vídeos, mas de imagem do webcam. Eu vou parar aqui no compartilhamento, que eu estou também curioso para ver quais são as questões e as dúvidas. E, no mais, eu agradeço aqui mais uma vez a equipe da Zigurati pela oportunidade de poder realizar essa masterclass. Eu sei que é um assunto novo e eu me senti muito feliz e honrado em poder estar com vocês nessa tarde, dando esse exemplo aqui ao vivo, na prática, e a gente fechando aí dentro do tempo previsto. Muito bom, Ítalo. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter apresentado. Super interessante. E a gente tem aqui umas 3 perguntas que eu já consegui identificar. O pessoal está aqui mandando parabéns. Agora tu consegue já ver o chat? Tá agradecendo, mandando, Olá. dizendo que foi ótimo. E eu já vou te perguntando aqui. Entrou uma pergunta do Fernando Zanoni, que ele pergunta: usando a visão computacional e o Deep Learning, como eu faço para treinar o meu modelo diretamente com o IFC para que uma parede real da obra seja uma parede específica no meu modelo IFC? E aí, Ítalo? Boa pergunta, Fernando. Talvez esses modelos de visão computacional, eles podem auxiliar você a resolver esse tipo de problema, mas também a gente sabe que o padrão IFC Industry Foundation Class, ele é um padrão também que ele tem um banco de dados muito robusto do ponto de vista de dados tabulares. Então, um outro caminho também seria a gente poder refletir como extrair dados ou features desses dados tabulares do IFC. Porque uma IFC Wall, que é uma parede, ela vem com propriedades. E aí a gente pode também ir para um fluxo de aprendizagem de máquina, por exemplo, usando a biblioteca IFC OpenShell, para extrair dados dessas propriedades tabulares. Possa ser que a gente poderia combinar aí, nesse caso, criar um PIAs que eu pudesse ter dados visuais do modelo e dados da obra e dados tabulares para poder me auxiliar ainda a tomar uma melhor tomada de decisão. Então, assim, é importante sempre, Fernando, a gente ter em vista que nunca vai existir essa bala de prata, um modelo que vai resolver todos os problemas. A gente precisa ter muita cautela para entender qual é a nossa fonte de dados e como eu crio um ambiente mais adequado possível para poder fazer essa atividade que você exemplificou na tua questão. Espero que de alguma forma eu tenha
auxiliado aí a refletir um pouco sobre essa possível pergunta, resposta. Excelente, Ítalo, obrigada. Tem uma pergunta de um assistente anônimo também. Tá. Poderia nos indicar algum local, software, site, empresa ou alguma coisa do tipo, em que podemos desenvolver algum machine learning junto com visão computacional de forma gratuita? Sim, tem alguns sites, né? Tem o Kaggle, que é um site de competição, de que o pessoal compartilha bastante código associado a machine learning. Tem esse site também que eu compartilhei aqui nessa masterclass, que é o RoboFlow. Eu recomendo que vocês criem uma conta, e lá vocês vão ter já banco de dados prontos, com modelos pré-treinados. Você pode simplesmente baixar o modelo e fazer o procedimento que eu fiz, né? Carregar ele direto para uma IDE e fazer só alguns setagens de hiperparâmetros. E aí eu acho que tem caminhos bastante interessantes que você pode, anônimo, seguir. Perfeito, Ítalo. E aí o Marco perguntou para o Intensei, não sei se eu falei bem, ele funciona no cenário de uma obra onde o cenário está sempre mudando ou precisamos ter um ambiente de características fixas? Acho que tu já respondeu até essa pergunta, mas Eu respondi, mas eu só queria complementar, Marcos, que assim, geralmente quando a gente treina um modelo de aprendizagem de máquina e esse modelo vai para a operação, existe um conhecimento chamado MLOP, que é Machine Learning Operation System, que é exatamente quando esse modelo começa a operar. E uma das coisas que precisamos ter atenção na operação de modelos de machine learning é exatamente ele está operando com base em dados que ele foi treinado ou existem novos dados que ele não foi treinado e ele não tem capacidade de fazer essa predição. Então é importante, Márcio, Marcos, sempre a gente ter em vista isso, né? Os dados de treinamento ser realmente condizentes com dados de tempo real que aquele modelo vai ser utilizado, porque às vezes tem novos dados, então eu preciso voltar, retreinar esse modelo, fazer alguns ajustes para ele poder ter uma performance mais adequada, considerando essas variações que você chamou aí de características, né, de classes que eu desejo em fazer a classificação automática ou até mesmo predição. perfeito, Ítalo. O Tiago perguntou aqui se os alunos do Master Bean, essa pergunta seria mais para mim, no caso, respondê-lo. Se o Master de BIM para infraestrutura terá conteúdos como estes em algum módulo. Sim, a futuro, sim. Porque, claro, como a Zigurati é a característica da Zigurati trazer as tendências do mercado. Então, sim, a gente vai adaptando pouco a pouco os nossos programas para atender as necessidades do setor. E inteligência artificial também vai estar aí na grade do Master de BIM para infraestrutura a futuro. Agora a gente tem o nosso curso de inteligência artificial aplicada à construção, que é um curso curto de 4 meses, como apresentou já o Ítalo e eu comentei no começo. E tem gente perguntando aqui no chat da gravação dessa masterclass. Fiquem tranquilos, todos que se inscreveram, todas e todos que se inscreveram, vão receber essa gravação posteriormente por e-mail. No e-mail que se registrou no evento, vai chegar para vocês a gravação, tá bem? É, E quem tiver dúvida, entra no site da Zigurati, que tem estão todas as páginas da gente lá, os programas, vocês preenchem o formulário que tá lá. Deixa eu até compartilhar novamente aqui, então vou te pedir licença, só para botar novamente aqui a página do Master não, do curso, para quem tiver interesse no nosso curso de aperfeiçoamento em inteligência artificial aplicada à construção, onde o Ítalo é nosso professor. Escaneia esse QR Code que está na tela, que vocês estão vendo na tela, pede mais informações que a gente vai entrar em contato com vocês. Ítalo, a última pergunta para a gente fechar, porque senão a gente não vai para casa hoje. Na verdade, não sei se tu já está em casa, né? Eu estou aqui em Barcelona na oficina ainda. Como iniciante, uma pessoa pode sair na frente no mercado brasileiro dentro dessa área? Sim, eu acredito que sim. O mercado é bastante carente de pessoas nessa área, né? Comento que aqui recentemente eu fiz uma especialização no Centro de Informática do UFPE, por incrível que pareça, eu era o único arquiteto da turma. O resto era matemáticos, físicos, engenheiros de software. Então, assim, esse movimento dos arquitetos e engenheiros beber um pouco do campo de conhecimento de inteligência artificial e poder aproveitar esses conhecimentos teóricos para a nossa área de atuação, eu acho que abre, assim, um horizonte enorme e nos dá a capacidade de enxergar o problema além do nosso olhar específico de arquitetura e engenharia. Você começa a ter um olhar
mais matemático, um olhar mais estratégico para resolver problemas, combinando, claro, a tua expertise de obra, a tua expertise de projeto, com um novo conhecimento que é esse associado ao campo de inteligência artificial. Perfeito, Ítalo. É isso. Quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Mensagem final? Porque eu só tenho A a mensagem agradecer. final Eu só tenho a é, te agradecer por hoje e a todo mundo que se conectou. Então, eu deixo para tu aí a liberdade de deixar uma mensagem para todo mundo. nossa, que responsabilidade, mas eu também assim, de mensagem final é que vocês reflitam sobre essas novas habilidades que o momento atual que estamos vivendo nos demandam. A gente está vivendo uma era de abundância de informação e é uma era de abundância de novas tecnologias e novos conhecimentos. E essa abundância de novas informações, de novos conhecimentos, nos demandam novas habilidades. Então, as habilidades do arquiteto, do engenheiro de 10, 20 anos atrás não são as mesmas habilidades demandadas no momento atual. Então, assim, a reflexão que eu queria deixar é que façam esses movimentos sempre que possível. Aparenta ser uma coisa muito distante, mas não é. Aparenta ser uma coisa desconfortável, mas é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Façam esse movimento porque o mercado ele está carente e eu acredito que vai ter muita oportunidade de trabalho para quem tiver realmente resolvendo problemas utilizando agentes inteligentes, utilizando inteligência artificial. A gente diz que a discussão agora não é a questão entre homem e máquina, é a questão entre o homem que usa um agente inteligente para melhor tomar decisão e desse outro indivíduo que ele não está usando nenhum sistema inteligente para melhor tomar decisão. Então, assim, esse é o caminho que a gente está vislumbrando e o curso que a Ziggurat está preparando para ir aplicado no setor de construção é um curso que está sendo concebido por arquitetos e engenheiros. Eu acho que isso é um grande diferencial. Então, a gente está realmente preparando sob medida como resolver problemas utilizando modelos de IA para o nosso contexto de atuação. Não é um curso de pessoas da área de ciência da computação tentando resolver problemas no nosso meio. Não que isso não seja possível, mas assim, é o nosso olhar de arquitetos e engenheiros, pessoas que estão atuando, que estão trabalhando com obras, entendendo de que maneira a gente realmente pode tirar potencialidades, né, dessas aspirações. Queria só fechar dizendo que tem uma reflexão legal do Silvio Meira que ele fala que estratégia é o é a nossa capacidade de transformar aspirações em capacidades. Então, assim, é importante que vocês estabeleçam uma estratégia de estudo, uma estratégia de continuidade de conhecimento, de capacitação continuada, para realmente vocês terem aspirações e conseguirem serem capazes de transformar essas aspirações em capacidades. No mais, gratidão, Thaisa. Gratidão a todos que estiveram presentes, conectados conosco até esse momento. Muito obrigado pela oportunidade. Eu me senti honrado e fiquei muito feliz em poder realizar essa aula de Masterclass, abrindo esse tema aqui no idioma português. E espero que eu possa reencontrá-los novamente ao longo do curso. É isso, Ítalo. Muito obrigada. Agradeço a todo mundo também que se conectou. E, bom, a gente se vê na próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até Obrigada, mais. Ítalo. Gratidão. Obrigada, gente.